Olá, meus amigos queridos, aqui é o Sidney. Nós estamos gravando uma série de preleções ou pequenas palestras em torno do Evangelho segundo o Espiritismo. Que os nossos amigos da espiritualidade me dê credibilidade na palavra para que eu possa comentar o 7º capítulo. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Está em Mateus, capítulo 5, versículo 3. E o tema de hoje sobressai muito o orgulho, a humildade. Kardec achou por bem aproveitar uma psicografia de um espírito muito iluminado por nome Le Cordaire. Recebido a mensagem psicografada na França, em Constantina, em 1863. Mas quem foi Le Cordaire? Sua mini-biografia, nome completo: Jean-Baptiste Henri Dominique Le Cordaire. Nascido em maio de 1802, e foi um religioso dominicano, falecido dia 21 de novembro em 1861, em Sorrens, na França. Ele foi naturalizado francês. Foi um padre, jornalista, educador, deputado e acadêmico. Como escritor, teve dezenas de livros, entre eles Tratado do Desânimo, Tratado das Tentações, etc. Foi um grande restaurador da filosofia católica na Ordem dos Pregadores Dominicanos. Mas nosso orador espírita médium, Divaldo Pereira Franco, também nos informa e acrescenta que Le Cordaire, na sua penúltima encarnação, teria sido um ser que não acreditava na imortalidade da alma, nem em Deus. Tinha uma concepção muito negativa da existência e não valorizava muito os seus valores cristãos. Mas quando desencarnou e se viu vivo na vida espiritual, ficou completamente decepcionado ao ver e ao sentir que a vida continuava e que somos imortais mesmo. O interessante é compreender que quando passamos para uma outra vida, ou seja, a vida espiritual, também somos assistidos por grandes benfeitores, grandes mestres. Entre eles, podemos ser assistidos pelos nossos parentes, amigos espirituais afins, bem como equipe de socorristas que trabalham na enfermagem no mundo espiritual. E somos respeitados até pelas nossas crenças terrenas. No seu caso, podemos observar que ele teve uma rápida mudança de valores. Isto devido à assistência e misericórdia de Deus com seus filhos. Porque 2 anos após a sua passagem para o mundo espiritual, a mensagem qual estamos nos baseando, foi 2 anos após. Mas ele tinha valores que ele desconhecia e assim despertou para a realidade a busca de mais uma existência terrena. Pois bem, ele descobriu que perdera tempo na encarnação anterior. E a ele foi concedida mais uma possibilidade de voltar ao convívio terreno, devido ao reconhecimento adquirido em torno da ciência da espiritualidade. Assim, seria de grande valor a sua volta na vida terrena, tanto para ele quanto para a coletividade, restabelecendo a fé dos menos evoluídos. Aqui entre nós, cabe os mais evoluídos exercer a missão de esclarecer os menos evoluídos.
Então ele reencarnou-se em uma família muito devota, católica, e se tornou um padre. Como já foi esclarecido a respeito à sua identidade existencial, né? Como espírito da verdade, ele nos trouxe uma mensagem de real valor espiritual que nos faz refletir do porquê que nós estamos aqui nesse planeta Terra. Um planeta tido como um lugar de provas, expiações, mas ele humildemente assim apresenta, dando uma psicografia na sua mensagem. Assim ele diz: que o Espírito Santo me ilumine, me ajude a tornar minhas palavras compreensíveis e que me dê, ajude a pô-la ao alcance de todos vós encarnados que estão em dificuldades de encontrar a luz. Mas, meus irmãos, entre parentes, que luz é essa, meus irmãos? Que luz é essa que estamos à procura? A saúde, paz, felicidade. Mas nós estamos contaminados por uma patologia que se chama o orgulho. Então diz ele que a ignorância, o veneno que anula as ações nobres, que busca o progresso espiritual diante dos olhos de Deus, é o orgulho. É o terrível adversário da humildade. Quais as consequências do orgulho? Transtorno na vida social, principalmente familiar, rivalidade entre os povos, produzindo guerras, rivalidade entre os seres humanos, intrigas familiares. Orgulhoso gera ódios, indiferenças, separações, ambições desonestas, criando imperfeições que bloqueiam o progresso do espírito e assumindo débitos que podem transcender encarnações e mais encarnações. De que forma? Em muitas situações, uma delas. Uma história de uma rápida passagem, cuja passagem foi do escritor, orador espírita, médium Raul Teixeira. Conta Raul Teixeira que ele estava programado para uma palestra em uma cidade muito importante. Tudo planejado antecipadamente. Ele não quis declinar, o nome da cidade. E ao descer no aeroporto, logo na hora do almoço, já havia a condução, um táxi esperando. E ao sair do aeroporto, um táxi já levando ele dali para um dos melhores restaurantes, muito conhecido da cidade. Mas, dentro do táxi, ele notava aquelas alamedas, aquelas, bonitas avenidas. E o interessante numa das longas avenidas, muito arborizada, ele viu, em homenagem a uma figura muito conhecida da história da cidade, um busto representando aquela figura, muito importante. Mas ao pé do busto havia um saco de lixo e uma senhora carente revirando aquele saco. E daquele saco ele notou perfeitamente a senhora que pegava algo e levava na boca para comer. Ele ficou totalmente sensibilizado com a situação daquela senhora, que representava ser uma pedinte. Pensava ele, comovido: meu Deus, como pode? Eu indo para um dos melhores restaurantes, acredito, e aquela senhora tão necessitada comendo lixo. Confortavelmente sentado na mesa do restaurante, impressionado, fazia ele muitas indagações íntimas, pessoais, reflexões a respeito.
E nisso aparece um dos seus mentores e assim o consolou. Raul, almoça. Você não pode fazer nada a respeito. Se aquiete. Aquela senhora, nada mais, nada menos, estava diante do busto enorme da avenida do que ela teria sido no passado, uma autoridade da cidade. E ela não soube cumprir a sua missão. Desviou verbas, valores indevidos, a proveito próprio, sem importar com os seus semelhantes. A sua missão, seu cargo, era como autoridade servir os mais necessitados e não se servir. Nesse momento, ela está em estado de provação e expiação devido ao seu passado, aprendendo com a vida a se despojar do orgulho, a adquirir a humildade, a reconhecer que o próximo é o seu caderno de lição. E assim Le Cordaire expressa na sua psicografia: ó rico, enquanto dorme em seus tetos dourados, ao abrigo do frio, não sabe que milhares de teus irmãos iguais a ti estão estirados sobre palha? Ou aquele infeliz, aquele que sofre fome, é igual a você? Quem te diz que não foste um miserável igual a ele? Que não pediste esmola no passado? Todos os homens são iguais na balança divinas para Deus. O que o distingue aos olhos de Deus são suas virtudes. Para Deus, a caridade e a humildade são verdadeiros títulos de nobreza na vida espiritual. Assim, baseado nas informações de Le Cordaire, a riqueza, por si só, não é um mal. Ela pode se tornar boa ou ruim, dependendo da utilidade que damos a ela. O importante é que não nos inspire o orgulho e nem nos cause obstáculo ao desenvolvimento moral, pessoal e do próximo. Como estamos notando, a riqueza nos leva à tentação, à fascinação, ao orgulho, à soberba, sempre pensando ser melhor do que os outros. A riqueza pode comprar satisfações imediatas, felicidades imediatas. Cabe aqui um entre parênteses. Essa palavra orgulho, nós podemos observá-la que nós usamos muito como contentamento ou alegria. Essa palavra na prática pode ter um sentido de agradável, como por exemplo, olha, fiquei muito orgulhoso e feliz a encontrar um bom emprego. Fiquei muito orgulhoso em ver meu neto ter sucesso no esporte. Fiquei muito orgulhoso e feliz ao notar que meu amigo venceu aquela grave doença. Fiquei muito orgulhoso e feliz em reatar minha amizade com a minha sogra. Fiquei muito orgulhoso que meu chefe me elogiou os meus trabalhos na empresa. Fiquei muito orgulhosa, minha colega de trabalho me elogiou na minha conduta com o meu chefe. Mas como combater o orgulho? O vício. O vício de ser um soberbo. Adquirir a verdadeira humildade. Então Le Cordaire, estudando humildemente o Evangelho de Jesus, procurando vivenciar os ensinamentos neles contidos, vamos obtendo mais luz em nossas considerações espirituais. E quais os vícios que o orgulho instala em nossos corações, nos tornando seres atormentados? Paixão pelos bens materiais, inveja, o egoísmo sempre achando que pode ser melhor do que seu próximo
em todos os aspectos. A intolerância, a falta de indulgência, a discriminação, o preconceito, a desonestidade. E quando esses males se instalam em nossos corações, é sinal de queda próxima. Está na hora de fazermos um projeto de vida. Vamos fazer uma viagem interna. Vamos observar qual é o mal que existe em nosso ser. Por quê? Se perguntarmos a um de nós, você é orgulhoso? Certamente a resposta será nem um pouco. Você é humilde? Certamente a resposta será sim, sou. Nós ainda não sabemos distinguir o que seja pureza. Nós não sabemos o que seja ser humildade. Achamos que a palavra humildade é um adjetivo que empregamos para formular conceito a respeito até de posses materiais. Está vendo aquela tal pessoa? Ela é muito humilde, mora lá na comunidade. Ela tem um humilde emprego, trabalha na produção. Ele é um reciclador, doméstica. Ela mora numa casa humilde. Ele tem um carrinho muito antigo. Então, as aparências se enganam. Vivemos em um inferno espiritual e não queremos reconhecer as nossas imperfeições. Tanto uma pessoa que tenha posses materiais quanto uma de menor posse pode faltar com o sentimento de simplicidade, de humildade. Sendo assim, precisamos urgentemente mesmo, de um projeto de vida. Mas nós ainda não percebemos que o laboratório do lar pode ser um ótimo começo. Deus nos deu uma das maiores oportunidades de projeto de vida, aprender a perdoar sempre, começando no lar. No livro dos Espíritos, na pergunta 919, Kardec fez a pergunta para os Espíritos da Verdade: como combater nossas imperfeições? Conhecendo a si próprio. A 909. O homem poderá vencer suas más tendências? Sim, facilmente. Então vamos para alguns critérios para combatermos as nossas imperfeições, que normalmente aparecem em nossos relacionamentos sociais. Será que nós, quando cometemos algum descontentamento ou deixa triste uma pessoa, será que teremos capacidade de confessar? Eu errei? Será? Será que teremos a capacidade de pronunciar a palavra de coração? Me desculpe. Em nossa convivência diária, quando nós estivermos precisando de um ombro amigo, será que teríamos coragem de dizer assim: eu preciso de você? Mas existe uma palavra que está caindo em desuso hoje, principalmente entre casais. Eu te amo. Nesse eu te amo, está faltando gestos carinhosos, o beijo, o toque, o abraço, o sorriso. Então a missão do homem lúcido, inteligente, mais espiritualizado entre nós, é mostrar aos retardatários uma maneira mais acessível para alcançar a harmonia espiritual. Né? E quando o conflito se instala, é fácil? Não, não é fácil. Mas nós precisamos de uma profunda reflexão nos nossos procedimentos, ter boa vontade. É possível o homem saber de tudo? Não. Conhecimento e o reconhecimento virá paulatinamente através dos homens de bem, através das sociedades até religiosas, porque há espíritos que reencarnam com a incumbência de desenvolver atitudes nobres.
uns de governar, outros de julgar perante as leis civis, outros de alfabetizar, outros cuidadores da saúde, segurança entre os povos, líderes religiosos. Então vamos procurar um padrão de vida ao lado da instrução, ler bons livros, assistir bons programas, ouvindo boas músicas, conversando, vamos desenvolvendo virtudes raras, pondo em nós a compreensão e eliminando o orgulho, adquirindo a humildade. Assim, acabando com todas as nossas guerras internas, externando e alcançando o progresso espiritual nesse planeta de provas, de muitas provas. Assim, vamos compreender o que João registrou da fala de Jesus no capítulo 16, versículo 33. Nesse mundo só tereis aflições. Tende fé, tende ânimo, eu venci o mundo. Assim nós precisamos mesmo do projeto de vida. O trabalho não é só frequentar a missa semanal, assistir a um culto evangélico, ir a uma casa espírita tomar um passe, como assim dizendo, fiz minha obrigação, fui na missa, ou assisti a pregação, tomei passe, fui ao culto. Não. O trabalho principal é vivenciar o amor, a justiça e a caridade, cujo retorno é a fraternidade entre os povos e a harmonia familiar. Olha, vou contar uma pequena história para terminar essa preleção. Um padre se caracterizou de um pedinte, né? Mandou fazer uma roupa toda como se fosse um pedinte. E num domingo ele foi na sua igreja, a qual a igreja lotava. E naquela época as pessoas iam, né, vestido de missa, né, tudo de missa, sapato de missa, traje de missa. E o padre, observando seus fiéis, um dia se caracterizou de um pobre mendigo, roupa toda tosca. Ele chegou na sua igreja pela porta da frente no horário de quase começar a missa. Igreja lotada. Ao passar no meio das pessoas, a maioria sentia aquela repulsa, aquele suspiro diferente. Ninguém sabia de nada. Dirigiu-se ao altar e seus ajudantes do lado. Ele, vendo aquele ambiente repulsivo devido à presença dele, ele retirou algumas peças de roupa e disse para os seus fiéis: hoje não haverá missa. Vocês irão para casa fazer uma profunda reflexão do que hoje aconteceu aqui nessa missa. Do que hoje vocês viram e não sentiram a humildade, a caridade à flor da pele. Então, hoje não haverá missa. Vocês irão para casa e façam uma profunda reflexão em torno do orgulho e da humildade. E assim, meus amigos, eu termino essa preleção pedindo a vocês, ao encontrar no YouTube, compartilhem. É muito bom compartilhar esses assuntos hoje em dia. Hoje em dia nós temos muitas diferenças, muitos questionamentos, muito orgulho, muita falta de fraternidade. A minha gratidão a todos. Meu muito obrigado.